Juízes capítulo 6, a partir do versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar, Pai, nós louvamos e bendizemos o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, porque tu és um Deus lindo, maravilhoso e fiel. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de fazermos, ó Deus, um culto online, onde várias famílias em várias partes do mundo têm a oportunidade de ouvir a tua palavra. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, vocês que nos acompanham, nós vamos meditar nesta palavra do livro de Juízes, no capítulo 6, sobre algumas atitudes de Gideão em tempos de crise que fizeram toda a diferença. Nós podemos entender que o momento que nós estamos passando no Brasil é um momento de crise, é uma crise espiritual, é uma crise da saúde, é uma crise que vem para poder roubar, ceifar a vida das pessoas. Esse coronavírus chegou e de repente tudo mudou com a chegada deste vírus. Mas veja bem, o que nós podemos fazer quando estivermos enfrentando uma luta, uma dificuldade, uma crise, segundo o conselho, a experiência de Gideão. Gideão, ele estava vivendo um momento de turbulência, um momento de crise. Durante o período de crise que o povo viveu, na época de Gideão, foram 7 anos plantando, e na hora de colher, vinham os midianitas e lhe roubavam tudo o que eles plantaram, toda a colheita, e eles passavam por muitas dificuldades. Veja você, 7 anos enfrentando uma turbulência, 7 anos enfrentando uma tempestade, 7 anos enfrentando uma crise. E esse homem, ele não deixou o seu coração desfalecer diante da luta, da dificuldade, da crise, da dor. Gideão, ele se colocou diante de Deus para fazer a diferença. Então, em primeiro lugar, o que nós precisamos fazer em momentos de crise? Nós precisamos de nos colocar diante de Deus para fazermos a diferença. Meus irmãos, ficar em casa é muito bom. Ficar em casa no seio da família é muito bom. Mas nós vamos fazer a diferença quando nós começarmos a encher a nossa mente, a nosso coração, a nossa vida com a palavra de Deus. Porque as notícias dos jornais, as notícias dos canais de televisão, elas são atemorizantes. E se nós começarmos a nos encher com essas notícias, nós vamos ficar com medo, nós vamos temer, nós não vamos enfrentar essa dificuldade, esse momento que nós precisamos de enfrentar. Por exemplo, eu estava em casa com a minha família, e aí nós começamos a achar que precisávamos de ficar antenados com aquilo que estava acontecendo, e precisamos mesmo ficar antenados, saber das notícias, nos informarmos. Mas o que aconteceu? Eu, minha esposa, meus filhos começamos a ficar com medo, começamos a achar que o coronavírus é maior do que realmente ele é.
Ao invés de nós fazermos a diferença e enchermos a nossa vida com a palavra de Deus, enchermos a nossa mente com a palavra de Deus, nós estávamos enchendo a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração com as notícias que são ruins. Com a ilusão de que nós precisamos de ficar informados. Nós temos que ficar informados com tudo que está acontecendo. Irmãos, nós já sabemos que o vírus está aí. Nós já sabemos que a situação está aí. Nós já sabemos que é uma situação difícil. Mas nós temos que enfrentá-la de pé, com a cabeça em pé, crendo em Deus, que o Senhor está conosco, porque senão, se nós ficarmos dando ouvido, como nós estávamos dando ouvido, somente as notícias lá na minha casa, nós vamos começar a ficar com medo, e daí a pouco nós vamos ficar igual aquele bichinho lá do desenho da minha época, que eu esqueci o nome dele, céus, vida, maldade, meu Deus, não tem jeito, é tudo difícil mesmo, nós vamos morrer, nós vamos perecer, não dá, é o coronavírus, é não sei o quê, e meu irmão, não, nós temos que fazer como Gideão, fazer diferente. Não, eu vou me encher com a palavra de Deus, eu vou fazer diferença, eu vou fazer algo para poder me fortalecer, e com isso eu vou fortalecer a minha família. Então, em primeiro lugar, nós precisamos de fazer a diferença. Aleluia! Em segundo lugar, o que nós aprendemos com Gideão no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de angústia e de dor? Não desistir. Irmãos, nesse momento desistir é o mais fácil, se entregar é o mais fácil, mas Gideão, diante da crise, diante da dificuldade, ele não desistiu. Veja bem, no capítulo 6 que nós lemos, versículo 6, diz assim: Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E aí lá no versículo 12, o clamor deles chegou a Deus, e Deus então enviou um anjo que apareceu a Gideão e disse: o Senhor está com você, homem valente. O povo não desistiu, o povo se colocou a clamar ao Senhor, o povo se colocou a buscar ao Senhor, o povo se colocou a orar, a buscar a face de Deus, porque o povo sabia: olha, a coisa está difícil, os midianitas são mais fortes, os midianitas são mais poderosos, eles estão vindo e estão tomando toda a nossa colheita, já tem 7 anos que nós estamos nessa situação, nós precisamos de fazer diferente. O que nós vamos fazer agora? Não desistir, e não desistir nós vamos fazer o quê? Orar, clamar ao Senhor. Por isso que a igreja está aberta, de 8 da manhã às 22 horas, com o povo se colocando diante de Deus a clamar a Deus, a buscar a face de Deus. Você precisa na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, se colocarem em buscar a face de Deus, clamar a Deus, dizer: Deus, o Senhor é poderoso na guerra, o Senhor é poderoso na batalha, o Senhor pode mudar essa situação, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é nossa sombra à nossa direita, 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Não desistir, meu irmão, não desistir, não desistir, não desista. Não fique enchendo sua mente com as más notícias. Não vou desistir, eu vou lutar, eu vou crer, eu vou vencer. Aleluia. Provérbios 24:10 diz que se te mostrares fraco no dia da angústia, a sua força é pequena. Nós estamos vivendo dias de angústia, irmãos. Nós estamos vivendo dias de angústia, e se nós nos mostrarmos fracos e desistirmos nesse período de dias de angústia, a nossa força será pequena. Nós não vamos conseguir fazer diferente, nós não vamos conseguir confiar no Senhor, buscar o Senhor, buscar a face do Senhor. Enquanto o povo estava clamando, Gideão não desistiu, estava malhando trigo no lagar, fazendo a diferença. Enquanto está todo mundo morrendo de medo, enquanto está todo mundo querendo ficar confinado em casa, todo mundo criticando o presidente fala uma coisa, todo mundo critica, o presidente desfaz aquela coisa, aí outro grupo vai e critica também. Irmãos, está difícil o negócio, o que nós vamos fazer? Diferente. Gideão, malhando trigo no lagar, e aí chamou a atenção de Deus, Deus foi até ele,
Irmãos, é nessa hora que nós vamos clamar, fazer a diferença, não ficar enchendo a nossa cabeça com as más notícias. E na hora que nós estivermos clamando, buscando a face de Deus, sabe o que Deus vai fazer? Nos responder e enviar a sua resposta até nós. Deus enviou a resposta ao povo, levantou Gideão, mas quando ele chegou até Gideão, ele falou: homem valoroso, homem valente, aleluia. Temos que ser homens valentes dentro da nossa casa, temos que ser homens valorosos dentro da nossa casa. Eu tive que chegar lá, levantar, bater o pé, bater na mesa e falar: chega de má notícia aqui dentro de casa, agora que dentro de casa é oração, agora que dentro de casa é jejum, agora que dentro de casa é palavra de Deus. Não precisamos mais de ficar informados e conformados com isso que está acontecendo. Nós vamos fazer a diferença, nós vamos buscar a Deus, nós vamos orar, nós vamos clamar. E aí, meus irmãos, a paz, a ansiedade tinha tomado conta, o medo tinha tomado conta, a paz de Deus, então, que excede todo entendimento, chegou dentro da minha casa. E ela pode chegar dentro da sua casa também, quando você começar a clamar, quando você começar a buscar, quando você não desistir, quando você não perder a sua fé. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, exaltado entre as nações, exaltado em toda a terra. Salmo 46, versículo 1. Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro, bem presente na hora da tribulação. Oh, querido, não perca a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. É momento de ter fé, é momento de buscar a Deus, é momento de acreditar em Deus. É momento de cantar aquela canção: cada vez que a minha fé é provada, é uma oportunidade que Deus me dá de crescer um pouco mais. Aleluia! É rompendo em fé que nós vamos crescer, é rompendo em fé que nós vamos vencer, é rompendo em fé que nós vamos atravessar esse mar e vamos do outro lado cantar o hino da vitória. Nós vamos poder celebrar, meu irmão, nós vamos poder celebrar o quão importante nós estamos, ansiando para tudo isso passar e nós podemos abraçar os nossos irmãos. Temos comunhão com a igreja, temos comunhão uns com os outros. Olha só o quão importante. Então não perca a sua fé. Aleluia. Em terceiro lugar, o que nós aprendemos com Gideão nesse momento de luta, de dificuldade, de crise? Nós aprendemos que temos que ter coragem para encarar os fatos. Oh, meus irmãos, Gideão tinha uma coragem incrível de vencer naquele momento de dificuldade. Olha só, uma coragem incrível, ao ponto de, no capítulo 6, que nós lemos, versículo 12, o anjo do Senhor chegar para ele e falar: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valoroso. Irmãos, é com coragem que nós vamos vencer. É com coragem que nós vamos vencer. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Sabe por quê, meus irmãos? Senão a gente fica mesmo confinado dentro de casa. Nós estamos aqui orando, nós estamos aqui clamando. Sabe por quê? Porque nós temos coragem de encarar a vida, de encarar os fatos, de encarar as circunstâncias, na fé e na certeza de que Deus está conosco. Tem que ter coragem, porque Deus está olhando para cada um de nós. Deus está olhando para você que está na sua casa e está falando: homem valente, mulher valente, menino valente, menina valente, você é corajoso, você é forte e o Senhor é contigo. Aleluia. Irmãos, nós precisamos de ter coragem. Aleluia. Tem que ter coragem. Sabe por quê, irmãos? Porque os policiais estão lá na rua trabalhando com coragem. A guarda municipal está lá na rua trabalhando com coragem. O corpo de bombeiros está trabalhando com coragem. Os motoristas de coletivo, de ônibus, estão trabalhando com coragem. Os supermercados, os caixas dos supermercados estão trabalhando com coragem, com fé, fazendo a diferença. Exemplos, meu irmão, de homens e mulheres que estão aí com coragem, com fé, encarando a situação, são os mais variados.
Na igreja de 8 às 22 tem aqui pastores orando com fé, com coragem, buscando a face de Deus. Aleluia. Provérbios 21, 25, o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Meus irmãos, imagine você se as coisas continuarem do jeito que estão. O caos vai se instalar. Nós não podemos, nós temos que pegar um pronunciamento como o nosso presidente deu ontem, e ter equilíbrio para poder entender a mensagem central do qual ele está dizendo, irmãos. Não podemos ser tendenciosos nem para um lado e nem para o outro, temos que ter equilíbrio e coragem para encarar a situação. Glória a Deus. Temos que ter fé. Temos que fazer a diferença. Temos que ter coragem. E para encerrar, nós temos que ter vontade de vencer. Vontade de superar os obstáculos. Vontade de superar as dificuldades. Vontade de entender que isso tudo vai passar. Vontade para poder fazer as coisas. Meus irmãos, é muito fácil desistir. É muito fácil desistir. É muito fácil desistir e ficar em casa chorando, choramingando, reclamando das coisas, reclamando da vida. Não, meu irmão, é com coragem e com vontade, com fé, fazendo a diferença, que nós vamos vencer essa batalha, porque a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor. Oh, meu irmão, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós vemos as batalhas que o povo de Deus enfrentou, em nenhuma dessas batalhas Deus permitiu com que eles fossem aqueles que estavam firmes com o Senhor, aqueles que estavam com retidão diante do Senhor, com sinceridade diante do Senhor, nenhum deles se tombou. Todos Deus preservou. Em todas as batalhas da Bíblia, você vai olhar que o povo enfrentou, tinha pessoas que Deus preservava. E essa pessoa sou eu, sou você, é a sua família, é a sua casa, é o povo que ele chama de povo de propriedade exclusiva dele. Aleluia! Santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. No Salmo de número 121, versículo 1 e 2 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. No Salmo 91, versículo 10 diz que nenhum mal me sucederá, nenhuma praga chegará à minha casa. Oh, meu irmão, no Salmo 23, versículo 1 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No Salmo 23, versículo 4 diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Deus está comigo. No Salmo de número 34, versículo 19 diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor a livra. No Salmo de número 37, versículo 25, diz que fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Meus irmãos, é quando nós olhamos para a palavra de Deus, é como nós temos fé, é quando nós temos coragem, quando nós temos vontade de vencer, é que nós vamos nos encher, nos fortalecer em Deus, e vamos vencer esse período, vamos vencer essa dificuldade, porque Deus está conosco. Aleluia, Deus está contigo, Deus está contigo. Você que está nos acompanhando da sua casa, você pode dizer para o seu marido, para o seu filho, para quem está com você: Deus está conosco, nós não vamos perecer. Deus está conosco, nós não vamos perecer. Deus está conosco, nós vamos romper em fé. Deus está conosco, nós vamos fazer a diferença. Deus está conosco, nós não vamos desistir. Deus está conosco, nós vamos colocar e exercer a nossa vontade de vencer. Aleluia, porque enquanto nós estamos aqui orando, clamando e buscando, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Aleluia, Deus está trabalhando. Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Você que nos acompanha da sua casa, eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Nós vamos fazer uma oração. Nós vamos fazer uma oração juntos, e você que nos acompanha vai orar. Irmão, é o tempo de oração. O momento é propício para oração, e muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder.
e nenhuma oração, nenhum poder, e não é isso que nós queremos para a nossa vida. Gideão fez a diferença, foi malhar trigo no lagar, e nós vamos fazer também a diferença nessa época, para termos histórias para contar, testemunhos para contar, porque Deus é fiel, aleluia. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos unimos agora em oração nesse momento, porque nós cremos que o Senhor sempre nos ouve, que o Senhor está conosco, e nós não vamos temer, ó Deus, mal nenhum, não vamos temer nada, porque é o Senhor quem guarda a nossa entrada, é o Senhor que guarda a nossa saída, é o Senhor que ordena os teus anjos a nosso respeito. Oh Pai, é o Senhor, Pai, que nos protege, que nos livra. Oh Pai, a tua palavra nos declara que nenhuma praga vai chegar à nossa casa, nenhuma praga vai chegar à nossa família, porque tu estás conosco. O Senhor é forte, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso. Meu Deus, nós repreendemos, meu Deus, esse vírus, meu Deus, essa virose, esse coronavírus, ó Deus, que veio para roubar, matar e destruir. Nós repreendemos e ordenamos, bata em retirada em nome de Jesus, que seja paralisada a sua ação em todas as vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos ter testemunho para contar, porque o Senhor está conosco, o Senhor está no meio de nós, o Senhor é o nosso Deus, o Deus forte, o Deus poderoso, o Deus soberano, o Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Nissi, aquele que era, que é e que há de vir, o Deus da família, o Deus de Israel, o Deus do Brasil.